Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Que bom estar com vocês hoje. Eu sou a professora Deli e hoje na nossa aula vamos aprender um pouco mais sobre função social dos textos. Você já ouviu falar um pouco sobre esse assunto? Para a gente iniciar a entender um pouco melhor, a gente vai iniciar um pouco sobre a definição, sobre tipologia textual. E a gente entender um pouco mais sobre essa definição aí, tá bom? Acompanhe comigo aí no slide. Tipologia textual refere-se à organização como o texto é apresentado, incluindo sua intenção comunicativa. Então, olha só, a tipologia textual é a gente entender um pouco a intenção daquele texto. Qual é a intenção daquele texto que a gente está abordando, seja ele qual for a intenção que ele quer se comunicar, a mensagem que ele quer transmitir, como ele está sendo organizado ali com as informações apresentadas. Vamos ver alguns exemplos. Voltando aí para o slide, vamos lá. Exemplos, ó. O primeiro é narrar. Vamos ver tipo de texto narrar, outros podem ser relatar. Também temos para expor, argumentar e prescrever. Esses são alguns tipos de tipologia textuais. São as intenções de alguns textos. Vamos ver, por exemplo, um texto agora de narração. O primeiro exemplo que vocês viram aí no slide, de narrar. E o exemplo que eu trouxe pode ser conto, crônica, onde está narrando alguns acontecimentos, E a gente vai ver um exemplo de uma fábula, tá bom? Que é um texto narrativo também. Ó, o exemplo que eu trouxe para vocês é a onça e a raposa, tá? A onça e a raposa, o gênero é fábula, tá? A gente vai conhecer um pouco mais sobre a organização dele. Ele está narrando a história aqui, ó. A onça queria pegar a raposa, por isso ela se fingiu de morta. Os bichos vieram ver a onça morta. A raposa veio também, mas a raposa era muito esperta. Ela ficou de longe e disse bem alto: "Querem morrer de verdade? Espirra 3 vezes." Então a onça, quis mostrar que estava morta mesmo. Então ela fez assim: "Atim! Atim! Atim!" A raposa deu uma risada e fugiu, rápida como um raio. Então, esse é um texto narrativo que inclui algumas informações e relata um tipo de acontecimento aí onde tem alguns personagens. Tá? O outro exemplo de texto que a gente viu é expositivo. Ele expõe algumas informações sobre algo, como verbete, entrevistas. Olha só um exemplo de um verbete. Vamos lá. Vou só virar um pouquinho o texto aqui, só um pouquinho. Tá? Isso é um exemplo de um verbete. Nesse verbete, como vocês podem ver, ó, o exemplo que nós temos aqui fala sobre vacinas, um tema muito importante, não é mesmo? E aqui, ó, tem a introdução, ele está organizado da seguinte forma, esse verbete. Tem a introdução, como atuam as vacinas, e um pouco da história, como surgiu, as vacinas. Então, a introdução fala um pouco sobre o que elas são, ó, são substâncias que impedem a disseminação de doenças e explica um pouco mais sobre a importância delas, tá? Como atuam as vacinas? Muitas doenças são causadas por organismos minúsculos chamados bactérias ou vírus. E assim ela vai explicando um pouco como age a vacina, porque é tão importante a gente se vacinar. E aqui um pouco da história das vacinas, como elas surgiram, para a gente entender um pouco mais como aconteceram, elas foram organizadas e criadas aí. Então esse é um verbete, ele já traz algumas informações, expõe algumas informações úteis para nós, tá? No nosso dia a dia. Então a gente viu um texto narrativo, a gente também viu um tipo de texto expositivo, que expõe algumas informações como verbete aí, e tem vários outros tipos de texto, como por exemplo, argumentativos, que eles expõem alguma ideia, opinião ou tese sobre algum assunto. Vamos ver um tipo de texto argumentativo, tá? Vamos ver o próximo exemplo aqui. Só virar aqui o texto, tá? Olha só, esse é um texto argumentativo. E nesse texto vocês viram que tem uma imagem, que ela também ajuda quando tem um quadrinho, como lembra a história em quadrinho, Como tem esse quadrinho aqui, ó, ele completa a mensagem, que ele quer transmitir aí. Olha o que ele diz aqui nesse texto argumentativo. Não pude fazer a tarefa, porque meu computador pegou um vírus, e esse vírus
contaminou meu lápis e minhas canetas. Olha só o argumento do menino para a professora, a desculpa que ele deu para não resolver a tarefa. Então, é um texto argumentativo, tá? É diferente de eu falar o gênero, tá? De tirinha, e já é outra coisa. Eu estou só falando sobre o tipo de texto. Então, ele está argumentando, expondo uma tese, uma opinião aí. Tá? Então, a gente viu um texto narrativo, a gente viu um texto expositivo, e agora acabei de mostrar para vocês um texto argumentativo. O próximo exemplo que eu vou dar para vocês sobre um texto que a tipologia dele é prescrever. Ele prescreve algo, tá? E a gente tem vários exemplos disso. O exemplo que eu trouxe para vocês é uma receita médica, olha só. É um tipo de texto também. Temos muitos textos no nosso dia a dia. A gente usa texto e nem percebe, tá? E esse é um texto que o tipo de texto é, né, para prescrever, prescritivo. E olha só o que diz aqui, ó. É só um exemplo para vocês observarem. Tem aqui o nome do doutor Marcel, né, a rua, o endereço, né, fictício, só para vocês verem o exemplo. O nome da cidade, Fortaleza, Ceará, telefone de contato e aqui o código, né, do profissional aqui de saúde. Aí diz aqui, ó, para Maria Fulana da Silva, como exemplo do paciente. E aí ele está prescrevendo o tipo de remédio que ela tem que fazer uso. No caso aqui, ibuprofeno, 6.500 miligramas, uso oral, 15 comprimidos. Como ela tem que tomar? Tomar um comprimido por via oral a cada 8 horas por 5 dias. Então, ele está prescrevendo uma medicação aí, tá? Então, o que a gente viu aí? Tem vários tipos de texto no nosso dia a dia. Um serve para narrar algum tipo de acontecimento, alguns fatos importantes que a gente pode usar nesse nosso dia a dia, que são tão importantes como o texto da fábula que eu contei para vocês. Tem a crônica, tem um conto, que são textos narrativos, tá? Aí, é claro, se eu for, só lembrando um pouquinho aqui, deixa eu voltar, ó. Textos narrativos, só existe esse tipo? Não, eu estou falando de tipo de texto, que é narrativo. Aí, dentro desse tipo de texto narrativo, eu posso encontrar tanto uma crônica, quanto um conto, quanto uma fábula, como eu acabei de mostrar um exemplo para vocês, como a onça e a raposa. Temos também o expositivo, que eu mostrei para vocês o exemplo de um verbete, onde ele expõe algumas informações sobre, por exemplo, as vacinas, que foi o que eu compartilhei com vocês agora há pouco. E temos também entrevistas, vários outros textos, gêneros textuais, dentro desse tipo de texto, que ele expõe, né, opiniões ou tese para a gente tomar conhecimento, tá bom? Temos também o texto argumentativo, que é aquele que mostrou o menino argumentando com a professora por que ele não realizou a tarefa. E aí a gente tem vários outros textos que a gente pode trabalhar aí dentro, onde ele expõe e tenta convencer o leitor sobre algum argumento que ele está expondo no momento ali. E por último, que eu falei para vocês, texto que é para prescrever algo, tá? Como a receita. Assim como também, que é para prescrever, tem uma receita, onde ele mostra o passo a passo como realizar algo, né? Que inclui aquele texto lá que a gente fala o texto onde ele está passo a passo, onde resolver alguma coisa. Então aí a gente vê sobre a tipologia textual, que ele inclui a intenção, né, que você quer transmitir ao leitor. Então vamos lá, a gente viu narrativo, expositivo, argumentativo e o texto também que é para relatar e prescrever. Temos vários tipos de textos aí. E dentro desses tipos de textos está incluindo os gêneros, que é o que a gente explora no dia a dia com vocês em sala de aula, tá? Eu espero que você tenha compreendido. Eu fico por aqui. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. E te aguardo na próxima, tá bom? Tchau, tchau.